Olá! Vamos começar a segunda aula dos módulos de improvisação e performance em domicílio. Este que é um curso proveniente da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural no estado do Rio Grande do Norte, Ministério do Turismo, Fundação José Augusto. Vamos começar? Hoje a gente vai trabalhar narrativas. Então, a partir da condição das narrativas, que são as histórias, as falas, as elaborações vocais, a gente vai construir um repertório em cima do tema proposto das aulas de improvisação e performance. Vamos começar pensando que a narrativa é uma espécie de fio condutor para as aulas, nesse momento. Então, a primeira narrativa, já pensando na aula anterior, que é a narrativa do espaço. Que histórias são provenientes desse espaço que você está habitando para o momento de aula? Que relações você construiu nesse espaço? E o que dele você pode trazer para uma construção cênica, artística, de laboratório, que é o que estamos fazendo aqui, Experimentando, trabalhando com errância, com possibilidade. Primeiro, antes de tudo, a gente vai identificar o espaço. Então, deitem no chão, respira, inspira e expira. Lembrando a nossa contagem. 1, 2, 3 para inspirar, 1, 2, 3 para expirar. Vai! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Faz com que essa respiração tome conta do corpo. Ela esteja percorrendo seu corpo completo, as extremidades. Todos os espaços do seu corpo são espaços de respiração. Toma conta do espaço. Percebe as extremidades. Agora com a perna, a gente vai criar alguns desenhos espaciais, pensando nessa lógica de vir de um lado para o outro. Para acordar o corpo. Tomar conta do espaço. Tomar conta do espaço pode ser identificar um lado onde você se sinta mais confortável para a criação e para a elaboração. Identificar o espaço pode ser imaginar um objeto ou imaginar outra pessoa no espaço, depende se você estiver fazendo essa elaboração em conjunto ou individual. Imaginar no espaço é narrar o espaço. Aqui eu tenho paredes brancas, chão branco, teto branco.
Eu estou vestido de branco. Estou narrando o espaço. Mas observe o quanto a gente pode intensificar nessa narrativa. Na minha parede branca. Ó, vamos modificar essa entonação. Na minha parede branca. Ou vamos diminuir essa identificação. Na minha parede branca. O aumento ou a diminuição no volume da voz também traz relevância à prática. Observe que a narrativa é uma narrativa que pode ser real ou pode ser ficcional. Eu posso criar uma história. Entre as minhas paredes brancas eu observo o espaço. E aí você pode trazer o corpo para essa imaginação. Brincar com as possibilidades do corpo. Entre as paredes brancas eu observo o espaço. Você pode construir imageticamente formas de descrever alguma coisa, né? Descrição também faz parte da narrativa. Tudo que se complementa à história é narrativa. Entre as paredes brancas eu vou caminhar. Entre as paredes brancas eu vou caminhar. Será que encontro alguma coisa aqui? Será que encontro alguma coisa aqui? Eu observo os caminhos, as espacialidades, tudo ao meu redor. É imenso, glorioso. Será que eu estou tomando conta do espaço? É tudo uma questão de acreditar. Se você acredita na palavra, se você acredita na ação, a ação vai se tornar real para as pessoas. Se você tem em mente que essa ação é uma ação verbal, pensamos que corpo aqui é verbo, é ação, é fala, é escuta. A gente não está separando corpo de fala. Então tudo que é fala é corpo também. A gente tem a possibilidade de criar. Criar com a sombra, criar com a movimentação, criar entre si, objeto de criação, objeto de identificação. O espaço é acesso. A voz também. Tudo que encontramos pode se tornar uma verdade a partir do nosso ponto de vista. O olhar é de identificação, de possibilidade. Observe a narrativa, conte uma história. Eu era criança e eu estava passeando com os meus primos numa lagoa. E minha mãe estava lá com minha tia, a gente estava voltando para casa. Eu vi um tronco velho, sabe? Daqueles troncos grandões, cheios de abelha. E aí eu corri de medo desse tronco, porque eu tinha muito medo de abelha quando eu era criança. Meu primo me segurou pelo braço assim, sabe? Como quem segura alguma coisa com muita força. E eu soltei a mão e saí correndo. Nessa hora, sabe, a gente pode utilizar o recurso da memória para contar. A memória pode se tornar uma espécie de âncora para as nossas narrativas, as nossas histórias, as nossas
relações. Um dia eu estava lendo um livro. E aí, eu estava assim, no meio de uma passarela. E aí, quando eu terminei esse livro, eu vi uma borboleta passando. Eu pensei assim, nossa, o quanto de vida tem nessa história e o quanto de história tem nessa vida. E assim, é uma coisa meio condicional. A gente acredita na nossa fala e a gente vive a nossa fala intensamente. Pensando em tudo que a gente já está trabalhando. Inspiração, corpo, espaço, narrativa. É tudo vivência, escrevivência. Né? Não é escrevivência porque a gente não está escrevendo ainda. Mas a gente está rememorando, condicionando. Então vamos lá. Vamos trazer outro elemento que é muito interessante para a fala, que é a repetição. Observe aquela movimentação que estávamos fazendo. Tum tum tá, 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 tum tum tá. Essa movimentação, ela é condicionada, ela é repetida. E agora, trazendo uma narrativa para essa fala, o que pode condicionar a ser. Vamos lá? Ó, vou testar. Essa é uma movimentação que eu criei. Vocês podem repeti-la, mas vocês podem criar uma movimentação individual de vocês. Tudo depende do contexto, de onde a gente quer chegar, né? Observa e faz junto. Tudum, tá, tudum, tá, tudum, tá, tudum, tá, tudum, tá, tudum, tá. Eu chamei minha mãe, chamei meu pai, chamei todo mundo. O movimento, ele tem que começar a ficar orgânico, né? Porque nessa hora a gente ainda está pensando no que está fazendo. E aí, ó, para tornar esse movimento, essa ação, essa forma, um desenho cênico, a gente precisa condicionar o corpo. Condicionar o corpo. Condicionar. Intensificar, tornar aquilo um elemento de experimentação, repetição, condição, forma. Outro, ó. E se nessa gira a gente se encontra só para ver? Observa. E se nessa gira a gente se encontra só para ver? Traz os elementos. E se nessa gira a gente se encontra só para ver? Observa. Faz junto. Condiciona o olhar, traz para si, fala das histórias de vida, das suas narrativas, improvisa. Tá tudo aí. Sente o corpo no espaço, fala, nomeia, cria a história. Eu estava encostado ali. Eu estava vendo você chegar e de repente você tomou conta de mim. Às vezes é assim, é devagar que a gente vai tomando conta, que a gente vai buscando aquilo que está ao nosso alcance.
ali, bem ali. Chega, sabe? Pega, torna real todas as identificações são aquisições para a criação cênica. A narrativa também não precisa ser uma narrativa com fala. Existe a possibilidade de narrar sem a fala, porque a fala já está elaborada. Cada significação que a gente vai buscando, a gente vai condicionando. A gente está experienciando só. São só modos de fazer, de agir, de pensar, de relacionar. E aí, a gente vai buscar as metáforas para poder fazer. Vou identificar uma narrativa, trazer para vocês novamente. E aí, a gente vai experienciar juntos, tá bom? Quando eu era criança, eu vi um menino atravessando a rua. E eu pensei assim, será que eu posso atravessar também? E a rua foi se tornando rua. E eu fui atravessando. Quanto mais eu chegava perto, mais eu me encantava com aquele lugar. A situação, bom, era meio assim, como se a gente pudesse buscar. Observa que as pausas nas falas, elas criam, ao mesmo tempo elas identificam a nossa ação. A pausa pode ser o pensamento, ou a pausa pode ser um momento de descanso na fala, de entonação, proposição. Olha só, eu vou trazer uma espécie de conto mais rápido e mais lento para vocês perceberem. Eu tava encostado ali. Eu vi um menino passar a rua. Observei bem devagar ele passar. E aí eu quis atravessar também. Fiz devagar, agora eu vou fazer mais rápido.
Eu vi um menino ali na rua. Eu vi ele atravessar. Eu quis passar também. Eu vi um menino ali na rua. Eu quis atravessar. Eu quis passar também. E fui lá e fiz. Cada movimentação traz uma intensidade para a nossa fala, para a nossa ação. Então, a gente tem que buscar essa ampliação, essa nova forma, continuidade, até que se torne orgânico. A gente vai repetindo e fazendo. Vocês podem fazer aí, eu faço daqui. Eu tava ali em casa, vi um menino passando na rua, e fui lá e ó, pum, passei. Olha só, tá vendo como tem uma diferença nesse caminho das falas entre a primeira vez e essa última que eu fiz? É um pouco disso. É como a gente traz a intensidade, a relação, o tempo, a respiração, tudo para o momento presente. A gente presentifica, torna vivo, orgânico. Nas paredes brancas do meu quarto, eu vou tomar iniciativa. Vou contar uma história de um menino que atravessou a rua. Ele viu em sua frente um espaço e quis mergulhar naquela estrada. Antes sozinho, agora junto com outros. Eu vi ali na rua um menino que quis atravessar o espaço, imaginando o pôr do sol. Ele quis subir a rua inteira para ver o sol sumir. Além dos elementos que já existem na fala, você vai criando novas possibilidades, aumentando o repertório. Tornar o repertório um diferencial na construção é evidente, mas ao mesmo tempo é necessário. Porque a gente não pode ficar preso apenas às falas que a gente tem, né? Já imaginadas. A gente elabora uma história e aí tenta condicionar ela com os elementos que a gente vai trazendo e modificando, ao mesmo tempo pensando que essa história foi outra história, foi outra, que foi outra. E assim você vai chegando em novos lugares. E quando você achar que você tem uma história, que você pode contá-la, que você pode contemplá-la, que você pode compartilhá-la, você emprega todos os elementos que você tem. Nas paredes brancas do meu quarto, eu vi a imensidão de um quadro onde tinha um menino que via outro menino atravessar a rua. Lá, ele se sentiu capaz de atravessar também. E o objetivo dele, nada mais, nada menos, era ver o pôr do sol na imensidão. Imagine só que tudo isso eu via no quadro parado, na parede distante, no momento presente. Eu era um menino que observava
e o menino que era observado. Aquele quadro falava comigo, me dizia tanta coisa. Eu era tão tocado pela figura. Uma pena que eu me perdi daquele quadro. Mas aquele quadro continua em mim. Esses elementos que a gente trabalhou são formas figurativas de entender a narrativa, a fala, o corpo, a presença, a respiração, o tônus, a condição. Não existe uma verdade única, são várias verdades e várias formas de se fazer. Aqui eu estou mostrando algumas delas. Vocês podem experimentar da maneira que vocês quiserem. Vocês podem até não experimentar, só ouvir, que também é uma forma de experimentar. Mas a gente está pensando o corpo nesse lugar. A ideia de narrativa que é vivência, que é escrita, que é falada, que é contemplada, né? A experiência em nós, as nossas histórias como uma possibilidade, uma ação, uma coerção, uma fricção. Esses elementos, eles são compostos imaginários. Eles são diálogos, né? A fala, ela tem forma. Ela pode ser reta. Ela pode ser única. Mas a gente sempre tem que pensar que ela é verdadeira. Que a gente está tornando-a verdade, buscando uma verdade para que se crie, se contagie. Sabe, nesse momento, se vocês quiserem anotar, desenhar, rubricar o que foi trabalhado, é de bom alcance, intenção. Nossa experiência, nossa errância, ela vai ser acumulativa. Tudo que foi trabalhado antes, com tudo que foi trabalhado agora, com tudo que virá a ser trabalhado. Então, eu espero que vocês estejam abertos para as propostas. Porque tem muita coisa aí que a gente vai fazer nesses nossos dias de trabalho. E espero que, através dessas histórias, desses contos, a gente possa se encontrar no conto, se encontrar na partilha, se encontrar no desencontro. É se encontrando que a gente se desencontra, é encontrando que a gente se erra, é errando que a gente se condiciona, se partilha, se presentifica. Obrigado a todos que fizeram dessa experiência uma partilha de soma, de sonhos, de verdades. Que toda verdade seja emanada, condicionada, escrita, e que a gente brilhe juntos, tanto aí como aqui, né? Que esse espaço midiático seja preciso para a gente se pôr no mundo. Obrigado por mais um dia. A gente se vê na próxima aula. Até mais!